O tema do nosso encontro hoje é o quê? Profundidade. Irmão, se tem uma coisa que não combina com profundidade é controle. Controle é uma coisa que vai andar na contramão daqueles que querem mergulhar nas profundezas em Deus, amém? Alguém quer mergulhar mais em Deus aqui? Larga o controle. Primeira coisa que nós precisamos entender. A profundidade, ela é um convite de Deus para nós. Nós temos sede, nós queremos, mas quando nós vamos olhar a partir da ótica de Deus, a partir daquilo que Deus ele fala para nós, nós vamos ver que Deus ele nos ama de uma forma tão poderosa que ele sempre teve no seu planejamento o sonho de que nós vivêssemos uma vida intensa para a honra e para a glória dele. Sabe, hoje de manhã eu estive lá na clínica, eu não ia lá, mas o pastor acabou me convidando e meio de surpresa assim, e acabei indo lá. Fui lá, compartilhei um pouco da palavra com a turma lá, e sabe, uma das coisas que na nossa história, na nossa caminhada cristã, nós vamos ver que algumas pessoas estão na igreja, estão caminhando com o Senhor, mas nem todas querem ir às águas profundas, nem todas querem, sabe, como diz lá o texto, né, existem águas que dão, quase que eu peguei esse texto para ministrar, mas não testificou no meu espírito esse texto, mas eu fui vendo que o texto ele fala que ele caminhou 500 metros e tinha águas que dava nos tornozelos, ele caminhou mais 500, dava na cintura, e caminhou mais 500, e já não tinha mais o controle, e nós vamos ver que é exatamente esse nível que Deus ele quer nos levar, porque nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, mas nós vamos ver que o plano de Deus, para quem quer caminhar em fé, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não dá para caminhar com Deus, e nós temos o controle de todas as coisas. Primeira coisa, entenda, se você decidiu entregar a sua vida para Jesus, a partir de agora, você precisa sair da cadeira, você precisa sair do trono que controla a tua história e permitir que o Espírito Santo te governe e te conduza às águas profundas. Você pode até querer, mas os seus traumas, as tuas dores, muitas das vezes vão impossibilitar que isso aconteça. Por quê? Porque a sua mente ela está formatada para que você domine, para que você governe. Todos nós, antes de entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, nós vamos ver o que acontece. Eu governo a minha vida, eu faço dela o que eu quero, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, se nós queremos viver uma vida em fé, uma coisa que nós precisamos entender, para nós mergulharmos na profundidade que Deus tem para nós, é nós largarmos o controle. E largar o controle, irmão, é uma palavra bonita, é uma frase bonita, mas muito difícil de ser vivida, sim ou não? Irmãos, é difícil largar o controle, é difícil largar o controle. Deus falou comigo em 2017, lá em BH, em Lagoinha, e ele falou assim comigo: Fabiano, você quer viver algo que ninguém nunca viveu? Eu falei: quero. E ele falou assim: então faça o que ninguém nunca fez. E Deus falou assim comigo: larga o seu emprego. Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um ótimo salário, e o que acontece é que passa 2017, eu não sabia se eu iria pedir conta ou se Deus iria dar um jeito de me mandar embora. Passou 2017, quando vira 2017 para 2018, Deus fala assim: esse é seu último ano aí nessa empresa. E quando dá fevereiro, ele me mostra que estava chegando o dia, e quando dá em março, eu estou indo para o meu trabalho, o meu chefe me liga e fala: Fabiano, passa aqui no escritório. Eu já liguei para minha esposa e falei: Jéssica, game over, meu tempo aqui se findou para a honra e glória do Senhor Jesus, sem pesar e sem dor no coração, porque Deus estava sinalizando para mim tudo aquilo que iria acontecer. Aí você me pergunta: e agora? E hoje? 2018 passou, vivendo pela fé. 2019 passou, 2020, 2021 nós estamos e continuamos vivendo pela fé. Eu tenho falado com a igreja que nós temos vivido o milagre do cartão de crédito. Alguém já ouviu falar do milagre do cartão de crédito? Não tem na Bíblia.
Esse milagre foi registrado por Fabiano, primeiro Fabiano, capítulo 1. Brincadeira, irmãos. Mas nós temos vivido o milagre do cartão, irmãos, e eu estou falando que o milagre do cartão, às vezes meu cartão está lá R$ 2.500, às vezes está lá R$ 3.000, e eu estou gastando aquilo que nós queremos comer, nós precisamos fazer uma compra, Deus sabe de tudo isso, e o que eu tenho experimentado, eu tenho falado uma célula antes do dia 25, porque todo mundo lá na célula já sabe que meu cartão vence dia 25, né? E aí eu falando com eles, semana que vem é o dia do milagre, hein? Espera aí que vocês vão ficar sabendo. E aí quando tá dando ali perto do dia, Deus derrama da tua graça, e eu vejo o favor dele se manifestando na minha vida, mas o controle é algo difícil de ser largado, porque as preocupações e as ansiedades, elas são inevitáveis vir sobre nós, nós não temos o controle sobre isso. Um dia, perto de já quase meia-noite, eu tenho 2 cartões, e um cartão eu uso para a empresa e o outro para as coisas de casa, e a Jéssica, eu já tinha orado naquela noite, eu já estava meio assim, né, ansioso, preocupado com as dívidas, e eu falei com Deus, Deus, olha, não vou me preocupar, entreguei nas suas mãos e eu creio que o Senhor vai fazer. E aí Jéssica daqui a pouco vai deitar na cama e fala assim, Fabiano, como é que está o seu cartão? Eu virei para ela e falei assim, não quero falar sobre isso. Não, isso já está resolvido, porque se a gente vai falar disso, ninguém vai dormir, porque vai bater ansiedade, vai bater aquele pensamento, e agora o que vai ser e tal. Eu falei assim, descansa e desfruta do favor de Deus, você vai ver o milagre acontecer, e é o que tem acontecido. Quantos desejam mergulhar mais em Deus nessa noite? Sério mesmo? Você deseja mergulhar? Mergulhar tem um preço. Mergulhar as águas profundas tem um preço. É um lugar que você não tem controle, é um lugar que você não tem domínio. Então escute, precisa de abrir não, eu quero citar alguns textos aqui, que eu quero mostrar para vocês que Deus em todo o tempo, Ele quer nos levar às águas profundas. Em Isaías 55, versículo 1, o texto fala assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías capítulo 55, versículo 1, Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Vamos para o Novo Testamento, Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13 diz, por isso lhes digo, peço e lhes será dado, busquem e encontrarem, bata e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Olha que coisa linda. O último texto que eu quero citar aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Não vos embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hino e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses textos que eu acabei de ler, são todos textos que o Senhor está falando, vinde, busquem, peçam, bata, porque se nós fizéssemos isso, todas as coisas iriam acontecer, porque Deus tem muito mais desejo de se manifestar a nós, do que muitas das vezes nós, de fato, queremos. Uma das coisas que eu compartilhei, até domingo lá na igreja, é que parece que
Chamar o crente para oração é chamar para briga, chamar para leitura bíblica é briga, porque existe uma estatística lá fora, aqui na igreja, no ID não, lá fora existe uma estatística que apenas 80% dos cristãos de fato tem uma vida contínua de devocional com Deus. Aí eu te pergunto, como um crente quer mergulhar nas águas profundas, sendo que tudo que ele sabe é de um culto de domingo à noite? Irmão, se tudo que você sabe de Deus é de um culto de domingo à noite, sinto muito eu te dizer, você não sabe de nada. É bênção, revigora as forças, mas Deus, Ele quer se revelar de uma forma poderosa e gloriosa dentro da sua casa. Irmãos, eu encho meu peito para falar assim que eu vivi milagres dentro da minha casa, minha esposa foi curada, minha filha foi curada, porque eu decidi a crer, porque eu decidi impor minhas mãos e crer que Deus cura, que Deus transforma. Eu vivi tantas coisas na célula dentro da minha casa, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, restauradas, para a honra e glória do Senhor Jesus, e eu acredito nisso. Por que eu estou falando isso? Porque existe um convite de Deus para nós nessa noite, para que nós caminhemos a passos largos para o caminho de profundidade que Ele tem para cada um de nós. Só que às vezes a gente acha que isso vai ser como um passe de mágica. Vamos fechar o olho, vai ter um culto de glória, aleluia, um milagre. Irmãos, como diz aquela historinha que a gente já viu, irmão, não adianta nada a gente cair no culto, pular no poder, experimentar coisas poderosas e na segunda-feira você sair de casa e não lembrar que existe um espírito, que você foi selado e que você não tem intimidade, que você não desfruta daquilo que Ele quer fazer por você e para você. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, tem um avivamento que eu gostaria de citar aqui para vocês, com vocês, que foi o avivamento inglês, que aconteceu em 1739, quase 2 séculos antes do avivamento da Rua Azusa. Um homem chamado George Whitefield, esse cara, a história diz que esse cara, ele orava 8 horas por dia, a história diz que ele dormia 8 horas por dia, e a história diz que ele pregava 8 horas por dia. Pasmem, sabe qual a idade que ele tinha na época? Alguém sabe? 22 anos. 22 anos, a história fala que ele chegou a pregar para mais de 60 mil pessoas reunidos em um único lugar. E eu estou falando, irmãos, presta atenção, nós estamos em 2021, temos microfone, temos som, naquela época não tinha nada disso. E a história fala que ele chegou a pregar para mais de 60 mil pessoas. A história fala que ele acordava e começava os seus cultos diariamente às 6 horas da manhã. Chegou a reunir mais de 5 mil pessoas nesses cultos. Fala que milagres aconteciam, maná do céu caía e ele alimentava todas as pessoas que estavam. Estuda lá que você vai ver. Avivamento inglês que aconteceu através de George Whitefield. Eu quero falar uma coisa. Certa vez perguntaram para o pastor Dietrich Bonhoeffer: por que você gasta tanto tempo orando? Sabe o que ele respondeu? Eu gasto tanto tempo orando porque eu sou um cristão. O que Bonhoeffer ele entendeu é que a oração, ela faz parte da natureza do cristão. A oração, ela faz parte da natureza do cristão. Guarda isso. A natureza do gato é miar, a natureza do cachorro é latir, a natureza do peixe é nadar e a natureza do crente é orar. Irmão, não tem um caminho para nós seguirmos em profundidade em Deus sem Deus, sem a presença. Grava isso que eu vou te falar.
Orar é investir no seu relacionamento com Deus. Não é só pedir, mas descobrir os locais secretos. Vou repetir, tá? Orar é investir no seu relacionamento com Deus. Irmãos, quando a gente quer conquistar uma menina, né? Ou a menina quer conquistar um rapaz, ele vai investir tempo, vai levar para fazer um lanche, vai dedicar para poder conhecer. Ó, Deus falando ali atrás, ali, ó. É ou não é? Quando nós queremos conhecer alguém, nós vamos investir tempo em relacionar, sim ou não? Irmão, você sabe qual que é a maior crise da igreja? É discernir a voz do Espírito Santo. A maior crise da igreja é discernir a voz do Espírito de Deus. Sendo que deveria ser o quê? Ao contrário, né? Irmão, todo mundo ligadinho aqui no Espírito Santo. É o que acontecia na igreja de Atos. Uns tem salmos, uns tem profecias, outros tem revelação. E acabou, todo mundo está sendo edificado. Crer é a chave. E a oração é o que roda a chave. Deixa eu falar mais uma ilustração aqui para vocês. O N. Cordeiro conta que certa vez o evangelista Billy Graham, ele fez uma breve ilustração com efeito do que a oração exerce sobre nós. Então o N. Cordeiro, ele compartilha algo que ele viu Billy Graham fazendo. Billy Graham conta que certa vez ele estava num porto, e enquanto ele contempla a visão daquela área portuária, ele vê chegando um grande barco. E ali, quando o barco ele vai ser atracado, ele joga a corda. E quando ele joga a corda, Billy Graham, ele faz uma leitura espiritual e relaciona aquilo à nossa vida de oração. E ele fala que quando a corda é jogada no cais, ele percebeu que não era o cais que vinha de encontro ao barco, ao navio, mas ele via que era o barco que era conduzido para o cais. Então nossa vida de oração é exatamente isso. Quando nós oramos, nós não puxamos Deus para o meu nível, mas Deus me puxa para o nível que Ele está, para o lugar que Ele está. A oração funciona exatamente assim. Amém até aqui? Posso começar a pregar? Vou começar a pregar. Eu quero falar com vocês sobre, se você quer mergulhar em Deus, se você quer de fato profundidade em Deus, o tema que eu quero usar aqui, subtema, né? Já existe um tema, mas o subtema é: ande no Espírito pela fé. Amém? Eu quero falar 3 coisas com você, vou ser rápido, vou ser breve, mas anota isso, para você amanhã não vir dar trabalho para o pastor, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelar muita coisa. Então, andar no Espírito pela fé é um lugar que somente aqueles que nasceram de novo pode estar, amém? Gálatas capítulo 5, 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então olha só, a vida cristã ela é constituída de 2 substituições. Grava isso. A vida cristã ela se constitui em 2 substituições. Primeira, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que era seu, o seu pecado, a sua dor, o seu problema, tudo isso ele levou sobre si e tirou de sobre as nossas costas todo o peso, todo o jugo e toda a condenação, e a partir de agora nós somos livres, amém? Temos acesso para adentrar no Santo dos Santos, mas adentrar no Santo dos Santos não se entra de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque lá no Antigo Testamento nós vamos ver como que era o ofício sacerdotal, e todos nós hoje fomos feitos o quê? Reis e
sacerdotes, e por isso nós temos a legitimidade para poder acessar o lugar onde a arca está ali. Amém? Glória a Deus. Pega aí. Então, a segunda substituição é quando o Espírito Santo ele quer viver em nós e através de nós. A primeira é aquilo que Jesus fez, e a segunda é o que o Espírito Santo ele quer fazer a partir de agora. Porque quando nós vamos olhar para a história de Jesus, Jesus ele foi concebido pelo Espírito. Quando nós vamos ver a história de Jesus, Jesus ele foi capacitado pelo Espírito. Ele morreu pelo Espírito, ele foi ressuscitado pelo Espírito. Então nós vamos ver que o Espírito Santo estava em todo o tempo presente na pessoa de Jesus. E o Espírito Santo ele está a todo o tempo presente na minha e na sua vida. Ele não te larga quando você peca. Ele não te deixa quando você acha que você não merece. Merecer ninguém merece. Na verdade, o não merecimento é uma cláusula para que você entenda que só usufrui da graça aqueles que não merecem. Onde abundou o pecado? Então você quer graça e favor? Entenda que nós não merecemos nada. Irmão, o favor de Deus, ele é derramado sobre todos aqueles que entendem que é apesar de nós que ele faz. Você pode ter um bom currículo, você pode ser um ótimo pescador, mas Deus é quem é o dono do mar. Você pode ter um ótimo currículo, mas se Deus não abrir a porta, o que vai valer de tudo isso? Não vai valer de nada. Então, o que significa andar por fé ou andar em fé? Eu quero falar 3 coisas. Andar no Espírito implica, primeiro, guarda isso, andar em renunciarmos 3 coisas. Andar por fé implica em renunciarmos 3 coisas. Primeiro, andar pelo esforço próprio. Segundo, andar por vista. E terceiro, andar pelo entendimento próprio. O primeiro fala de esforço, sabe? Esforço. O segundo fala de não andar por vista. E terceiro, pelo entendimento próprio. Então vamos lá. Renunciar o esforço próprio. Todo carnal anda pelo esforço próprio. Olha só, isso é forte. E carnal que eu estou falando aqui não é o ímpio. Se fosse ímpio eu estava falando de ímpio, porque tem muitos crentes carnais que estão vivendo não pela fé, mas estão vivendo em cima daquilo que os teus olhos estão vendo. Mas o primeiro ponto está falando de esforço próprio. Irmãos, se você não entrar no lugar que Deus já te colocou, tudo aquilo que você procurar adquirir vai ser debaixo de muito jugo, de muito peso, e você não vai usufruir da graça e do favor que Deus já tem disponível para você. Então você precisa assentar. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo. Isso não é demagogia, isso não é uma palavra bonita, mas é um lugar, é uma posição que nós devemos permanecer. Porque como nós vamos ver lá no Éden, o suor do rosto de Adão e Eva está relacionado a uma maldição. Que maldição? Porque eles pecaram. Nunca era propósito de Deus que do suor do seu rosto eles trabalhassem e comessem do seu pão. Mas não, Deus sempre queria se manifestar para eles de uma forma poderosa e gloriosa, mas eles pecaram. E nós vamos ver que muitas das vezes dentro da igreja existem muitos carnais que estão vivendo pelo esforço próprio, mas não estão vivendo de acordo com a fé, com a crença naquele que te resgatou, naquele que te transformou. Então, a fé pressupõe dependência de Deus. Então, se nós andarmos pela nossa força, nós não precisaremos exercer fé. Se você ficar lutando em querer conquistar, em querer fazer e acontecer, na força do braço, pode até ser que você obtenha, mas vai vir debaixo de muito suor. Se você entrar nesse lugar de fé e de dependência e de renunciar ao esforço próprio, porque isso está relacionado com não
com aquilo que Deus tem para nós a partir de agora, de nós sermos uma nova criatura, mas isso está relacionado a uma vida do passado, a uma vida de velho homem. E olha só, a principal característica da vida de fé é o descanso. Hebreus 4, versículo 3 diz que os que creem entram no descanso, ou seja, os que andam no Espírito andam em descanso. Eu falo lá com a turma, eu falo, irmãos, ralei pra caramba, tem ralado pra caramba na igreja, fazendo as coisas. Me pergunta, irmão, eu fiquei 1 ano e 6 meses dentro da minha casa. Toda quarta-feira tem célula na minha casa, o culto domingo era na minha célula, terça-feira tinha a nossa escola, era lá em casa. Pergunta, você está cansado? Tô não, irmão, sabe por quê? Porque eu estou caminhando debaixo do favor, debaixo da graça, eu estou caminhando debaixo de uma palavra, eu estou caminhando debaixo daquilo que Deus falou para mim, e se eu estou vivendo aquilo que Deus falou, irmão, não existe peso, não existe fardo, existe sim alegria, refrigério, prazer em fazer todas essas coisas. Então o primeiro aspecto do andar em fé é o abrir mão do esforço próprio e entrar no descanso que Deus ele tem para você. Então nós vamos começar a partir do descanso, não a partir do faça, mas é a partir do descanso, é a partir daquilo que Cristo já conquistou por nós, e por isso nós vamos fazer, sim, mas a partir do descanso, a partir do está consumado, amém? Segunda coisa, andar no Espírito, é você não andar por vista também é uma característica do carnal. Se insistimos em andar por vista, seremos escravos do natural, e as circunstâncias irão facilmente nos desanimar. Desta forma devemos ter um olhar profético, andamos pelo que cremos que será, e não pelo que o diabo está tentando nos mostrar, ou está nos mostrando. Talvez o que você está olhando hoje, você está vendo o caos, talvez você tenha sonhos e está falando, o que será de mim? Porque tudo aquilo que você está pensando, falando, você está fazendo a partir dos seus olhos naturais e não a partir daquilo que o Senhor tem projetado para você. Porque se fosse assim, você estava declarando, Jeremias 29, porque eu sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de um futuro, pensamentos de bênção e não de mal. Isso é o que a palavra diz ao nosso respeito, mas se nós não mudarmos a ótica daquilo que nós estamos olhando, nós vamos viver uma vida limitada. O que você está olhando? Qual é a muralha que você está vendo? Deus te convida a você a olhar pelos olhos da fé. Irmãos, pela fé você vê o seu casamento, pela fé você vê a grande igreja, com melhor som, com melhor tudo. Pela fé você vê o seu trabalho que você quer, pela fé você vê a sua faculdade concluída, pela fé você já vê todas as coisas conclusas, pela fé você já vê a sua casa própria, pela fé você já vê o seu carro, pela fé você acessa todos os lugares que Deus já tem disponibilizado para você. E por último, andar no Espírito significa rejeitar o entendimento próprio. Existem muitas coisas, olha isso, existem muitas coisas que não são erradas aos olhos do homem. É o famoso politicamente correto. Deus ele não é politicamente correto, ele é Deus, ele é justo, ele é santo. Esses são os atributos de Deus. Ele não tem a ver com a filosofia, aquilo que está acontecendo dentro da nossa nação ou as nações. Deus ele é justo. E muitas das vezes o que acontece é que, por que nós precisamos aprender a rejeitar o entendimento próprio? Porque muitas das vezes na nossa consciência nós fazemos algo que para nós não tem nada a ver. Mas quando nós passamos pelo filtro do Espírito, Ele vai te mostrar, não vai por aí não, porque esse caminho não é bênção para você. Não segue isso não, renuncia a isso, vai por outro caminho, porque não é isso que eu tenho para você. O importante
de tudo isso, irmãos, que eu estou falando para vocês é que se nós queremos entrar nas profundezas que Deus tem para nós, terceira coisa diz que nós precisamos renunciar o esforço, o entendimento próprio. Se nós ouvirmos o Espírito Santo, irmãos, naturalmente nós vamos fazer a vontade de Deus. Se andarmos por entendimento, nós não dependeremos de fé. Por isso, os que andam pelo entendimento próprio não podem agradar a Deus, pois os que eles fazem não provém de fé. A própria Bíblia fala que aquilo que não provém de fé é pecado. Só há crescimento, irmãos, quando Deus fala na nossa vida. Então, 3 coisas que eu acabei de falar com vocês aqui. Se nós queremos entrar naquilo que Deus tem para nós, nós precisamos renunciar a 3 coisas. A primeira é, fala comigo, esforço próprio, não andar por vista e rejeitar o entendimento próprio. 3 coisas, irmãos, que é uma luta nós abandonarmos, ou nós aprendermos a administrar. Muitas das vezes, na nossa caminhada, eu vi muitos líderes gerando nos seus discípulos uma codependência. Você precisa de uma palavra? Vem em mim, fala comigo. Não fala Deus não, fala comigo. É como lá atrás, no passado, né? Precisa ter um sacerdote, precisa ter lá alguém que vai intervir em favor. Irmãos, hoje o nosso acesso ele é direto com o Espírito Santo. Hoje o nosso acesso é a nossa conexão, o nosso Wi-Fi, ele não falha com o nosso Pai. E nós, como sacerdotes, como ministros de Deus, sabe, se de alguma forma nós abençoamos e conversamos com muitas pessoas, e se tem uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é ensinar o povo de Deus a discernir a voz de Deus, irmãos, porque vai ser diferenciado quando nós chegarmos numa igreja e tá todo mundo chapado, todo mundo maluco, todo mundo cheio do Espírito Santo, porque Deus, eu não preciso de falar para você ir lá orar, porque o Espírito Santo vai tocar no seu coração para você ir lá e orar. Deus vai tocar no seu coração, vai liberar uma palavra profética através de você. Só que para que você entre neste lugar que Deus tem para nós, para mim, para você, existem algumas coisas, existem no meio do caminho coisas que nós precisamos largar, e são coisas que nós temos o controle, nós temos o domínio, e isso impede a gente viver pela fé. Então, irmão, rasga o seu coração. Talvez você tenha sonhos maravilhosos, talvez você tenha um chamado de Deus, mas talvez você olhe para você e fale assim: cara, eu não tenho R$1 para dar de oferta. Irmão, oferta a sua vida, oferta o seu coração, oferta o que você tem de maior, de melhor, entregue-se ao Senhor. Agora, mergulha, se entrega, abandona, larga. Eu gosto daquele texto de Isaías capítulo 6, quando Isaías, ele tem uma visão da glória de Deus. Quando ele tem a visão da glória de Deus, ele automaticamente, ele tem uma visão das suas falhas. Ele olha para Deus, ele vê a glória, e ele olha para si e fala o quê? Ai de mim, ferrou, irmão, deu ruim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas quando ele faz isso, o que acontece? Deus envia um anjo com uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. Sabe o que eu vejo? Quando isso acontece, eu vejo como Deus falando assim com Isaías: Isaías, reconhece as suas crises e suas dificuldades, porque eu tenho provisão de cura, de perdão, de libertação, de transformação para você. Fecha os teus olhos. Você ainda quer mergulhar?